Prontinho. Então, se vocês quiserem abrir o microfone e falar ou escrever, como vocês preferirem. Vocês estão tentando fazer a primeira lista já? Vamos lá, gente. Dúvidas? Deixa eu comentar, então, já que vocês estão muito tímidos aí para perguntar alguma coisa. Essa primeira lista tem 8 problemas, né? E alguns deles são um pouco mais difíceis, mas tem alguns que são bastante importantes. O primeiro problema, eu acho que não precisa dar muita atenção para ele, é um problema de fração. Eu acho que aí, na verdade, do jeito que o problema está colocado, ele não é tão simples de fazer, mas eu só queria dar uma dica aqui nesse problema 1, e depois a gente pode passar para os outros que eu acho que são mais importantes. O problema é um problema de fração, e você tem uma série de átomos aqui, né? E tem um feixe de partículas, e a ideia é observar interferência desse feixe de partículas no anteparo aqui na frente. A ideia toda aqui é o seguinte: você tem 2 escalas de comprimento, você tem o comprimento de onda de de Broglie das partículas incidentes, tem um comprimento característico L entre os átomos, e tem um segundo comprimento característico D, que é o tamanho dos átomos, que é muito menor do que L. Então, se vocês lembrarem da associação, né, lambda é H sobre P, vamos pensar aqui num feixe não relativístico, né, P é raiz de 2m vezes Z. Então, quando que você espera interferência, né, e quando que você espera difração, devido ao espaçamento L entre os átomos? É quando o lambda é da ordem de L, né? Então você vai ter uma certa escala de energia onde isso acontece, e para que você tenha a difração pelo próprio átomo, que tem uma distância, um tamanho menor, você tem que ter uma energia muito maior do que a difração por L. Então, a minha sugestão aqui, se vocês quiserem resolver isso aqui de uma forma simples, é a seguinte: você pega, deixa eu ver se dá para fazer aqui, pense então que você vai ter difração, porque a luz está passando por uma fenda de tamanho L. Então, essencialmente, você tem ondas que atingem o anteparo vindas de todos os lados, em particular uma onda que vem dessa ponta e uma outra que vem por aqui. Ops. Peraí. Como é que eu faço para desenhar aqui? Aqui. Então, você tem essas 2 frentes de onda. A diferença de caminho óptico entre elas, esse pedacinho de desenho ficou meio ruim aqui, né? Mas a diferença de caminho que um feixe percorre e o outro percorre é L. Ops, deixa eu voltar aqui, dá licença. L seno de θ, onde θ é o ângulo em relação à posição aqui desse ponto no anteparo. Essa distância aqui, D, é bem maior do que L. Então, a diferença de caminho óptico é lambda seno de L, e você vai igualar isso aqui com um múltiplo do comprimento de ondas, né? Então, o primeiro máximo é quando isso aqui é exatamente um comprimento de onda. Então, para descobrir qual que é a energia
onde você tem uma ressonância num certo ângulo, dado um L, é só resolver essa equação. E no caso da difração pelo átomo, é muito parecido, só que você faz interferência entre caminhos que passam por um lado e pelo outro do átomo. E aí é a mesma equação, só que o L vira D. E a gente vai ver como D é muito menor do que L, a energia do feixe para que isso aconteça é muito maior. Então, acho que não vale muito a pena perder tempo com esse problema de difração, só para lembrar, né, dessa coisa de partícula-onda, né, comprimento de onda de Broglie, etc. Problema 2. Alguém tentou fazer? Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, gente. Aula de exercício. Vocês têm que participar aí, senão... Professor, eu fiz direto a lista 2, então eu não tenho dúvida na 1 ainda. Ah, tá bom. Vamos... Você não tentou fazer a 1 ou você já fez e resolveu tudo sem problema? Não consegui ainda. Eu pulei porque eu atrasei na 1 e eu comecei a fazer a 2. Tá. E do resto do pessoal aí? Alguém tentou fazer? Tem alguma pergunta? Algum problema que vocês querem discutir em particular? Oi, professor. Essa 2 eu tinha tentado fazer sim, eu até cheguei na expressão da função de onda e tudo mais. Daí só para testar eu tinha tentado fazer aquela transformada para representação de momento e daí eu cheguei em algumas coisas um pouco estranhas, mas não sei se é do problema em si ou se... Então vamos falar essa parte. Então deixa eu pegar aqui, eu tenho a solução desse pedaço. Deixa eu pegar a função de onda. Então na representação de posição, quando vocês resolvem esse problema, vocês vão descobrir o seguinte, que a função de onda, ela tem essa cara aqui, raiz de m alfa sobre h cortado. Para x menor que zero é m ômega x sobre H2. E para x menor que zero é menos isso aí. Certo? Então, essa função de onda, ela tem essa característica aqui. Ela tem um bico. Ela cai para cá e cai para cá. Então, a derivada é descontínua em x igual a zero por causa da função delta que está ali. Né? Um potencial atrativo, então ele está segurando a partícula. A ideia é que você tem um potencial... Deixa eu desenhar aqui em cima mesmo com outra cor. O potencial é um cara que é um poço atrativo, né? Só que é um poço delta, então a partícula está aprisionada, então ela fica presa próxima da origem com a função de onda com essa cara. Então, para você libertar a partícula, você tem que dar energia para arrancar ela desse pocinho. Então, por isso que a energia é negativa e o valor de E é menos M alfa 2 sobre 2H2. Então, muito bem. Então, o outro item, deixa eu só ler aqui a pergunta direito. Para calcular a probabilidade dessa partícula. Então, você tem uma partícula nesse estado. Então, esse aqui é o φ de x. E a pergunta é, calcule a probabilidade dessa partícula ter momento entre P e P mais ΔP. Então, qual que é a probabilidade de que o momento esteja entre P e P mais ΔP? Essa probabilidade é dada pelo módulo quadrado dessa função de onda na representação de momentos. Tá? Então, a gente tem que fazer essa transformação aqui. Então, como é que a gente faz isso? Então, o φ barra de P é 1 sobre raiz de 2πh cortado, integral do φ de x, e aí
px sobre h cortado dx. Então, vamos jogar a função de onda aqui. Então, eu vou ter uma normalização, né, que é raiz quadrada de m alfa sobre h cortado. E a raiz do 2πh cortado, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, h cortado, e a exponencial de m ômega x sobre h2. Então, aqui eu vou ter, vamos colocar um colchete, de menos infinito até zero, a função de onda é essa daqui. E de zero a infinito, ela é menos isso. Certo? Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer essa primeira integral. Então, eu vou chamar essa integral aqui de I1, essa daqui de I2. Então, a I1, você vê, é integral de uma exponencial, né? Então, eu posso integrar aqui de menos infinito até zero, e a x que multiplica m ômega sobre h2 mais ip sobre h cortado dx. Então, a integral disso dá 1 sobre o denominador mais ip sobre h cortado, vezes o próprio exponencial calculado entre 0 e infinito. No zero dá 1, no infinito, no menos infinito dá 0, certo? Que vai ficar a integral de menos infinito vezes m ômega. Esse aqui é um termo que oscila, mas esse aqui vai para 0. A integral em 2 é a mesma coisa, só que o que muda, né? Vamos fazer, deixa eu ver se cabe, dá para exprimir ela aqui embaixo. De 0 a infinito. E agora eu vou ter, vou escrever assim, menos x m ômega sobre h2 menos ip sobre h cortado. Certo? Então, eu vou ter esse denominador que vai ser menos m ômega sobre h2 mais ip sobre h cortado. Agora, isso aqui calculado no infinito dá 0, menos isso aqui calculado no zero, que dá 1. Então, tem um menos 1 aqui. Então, você vê que esse cara, trocando o sinal em cima e embaixo, é o complexo conjugado do que está lá em cima. Então, I1, o I2 é o I1 complexo conjugado. Então, vamos ver o que fica a função. Ele ficou meio espremido aqui. Então, a função vai ficar aquele pré-fator, raiz de m alfa sobre h cortado, raiz de 2πh cortado, e 1 mais I2. Então, o I1, eu vou multiplicar, deixa eu ver aqui, vou multiplicar tudo por h cortado, então vai ficar h cortado em cima, m ômega sobre h cortado embaixo, mais ip. Um h cortado em cima, m ômega sobre h cortado mais ip. E o I2, que é o complexo conjugado dela. Menos ip. Então, agora a gente tira o denominador aqui. Vai ficar raiz de m alfa sobre h cortado, 2πh cortado, m2 ômega 2 sobre h2 mais p2. Aqui eu vou multiplicar h cortado por isso e somar com h cortado vezes isso. Então, a parte do i vezes p vai cancelar e a parte do m ômega vai somar, né? Então, aqui eu multiplico, dá um m ômega, o h cortado cancela, então vai ficar 2m ômega em cima.
Não dá para matar um m-ômega. E está aí a função de onda. Então, ela vai ser raiz de m-alfa, tem 2, H cortado, sobra um m-ômega embaixo, 2πh cortado, 1 sobre como é que é? Ficou m-ômega sobre H2 mais P2. Então, deixa eu conferir aqui, ver se eu não errei nos... Eu acho que é isso. Tá. Tá, então está aqui a função de onda. Então, essa aqui é a representação de momentos da função de onda. Se a gente pegar o módulo agora de φ de p ao quadrado, isso aqui vai dar, então, 4 m alfa. Aqui vai ficar M2, ômega 2, H2, 2πh cortado. Então, vai dar para simplificar algumas coisas. E aqui fica P2 mais M ômega sobre H2 ao quadrado. Então, tirando a simplificação, essa então é a densidade de probabilidade de você encontrar a partícula com momento P. Se a gente fizer um gráfico dessa solução, tanto do φ de P quanto do φ de P ao quadrado vão ser parecidos. Você vê, essa como função de P, isso aqui é máximo quando P é igual a 0, certo? Porque o P está no denominador, e conforme P vai para infinito, mais ou menos infinito, essa função vai a 0, né? Por causa do denominador aqui. Essa função tem uma cara assim. Você tem maior probabilidade da partícula ter momento 0, mas tem probabilidade de ela ter momentos também diferentes. Essa curva em particular, né, ela tem um nome, esse tipo de função 1 sobre x2 mais A2, isso aqui a gente chama de, é uma curva de Lorentz, é uma lorentziana, o nome desse tipo de distribuição aqui. Foi isso que você obteve? Foi algo parecido com isso? Sim, foi bem parecido. Eu só não tinha feito o quadrado, mas é que eu tinha achado meio estranho a cara, né? Porque é só uma exponencial tudo, mas... Okay, obrigado. Nada. Na verdade, você pode, assim, calcular, né? Essa distribuição de o psi de x, dá para calcular aqui o valor médio de x, que vai dar 0, né? Porque ela é simétrica, e dá para calcular o valor médio de x ao quadrado e para calcular, portanto, a incerteza na determinação da posição. Dá para calcular um ΔX. Se você quiser calcular o ΔP, você pode calcular o valor médio de P, que vai dar 0 também, e o valor médio de P ao quadrado. O que acontece com essa distribuição, com essas lorentzianas, é que essa integral aqui, dp, ela diverge, ela dá infinito. Então, a distribuição de Lorentz, que é o caso dessa função de onda, ela não tem o segundo momento. O segundo momento é infinito já. Só tem o primeiro momento, que é o valor médio do quadrado já dá infinito. Então, o ΔP dessa partícula é infinito. Então, você pode encontrar ela com qualquer momento aqui. Não tem uma determinação precisa do ΔP. O que mais, gente? Deixa eu tentar fazer algum comentário aqui. Tá. Então, assim, se vocês não perguntarem, eu vou comentar só mais alguma coisa sobre esse problema ainda aqui, depois
a gente termina a aula. Você tem que tentar fazer os problemas, senão fica complicado. Tem uma pergunta aqui do Leonardo. De onde vem esse... esse ômega? O ômega... deixa eu ver que ômega é esse. Deixa eu ver que eu estou copiando isso aqui da minha solução aqui. Deixa eu só ver. Desculpa, esse não tem ômega, isso aqui é um alfa. Isso aqui é um alfa, não tem ômega. A minha letra aqui na minha solução está tão ruim que eu copiei. Não existe ômega nesse problema. Tudo isso aqui é alfa. Tá? Isso aqui é o alfa, que é a intensidade da função delta. Tá? Então, aqui, todo lugar que tem ômega, por favor, leiam alfa. Deixa eu corrigir alguns aqui. Então, tudo isso aqui é alfa. Deixa eu ir para o final. Isso. Tudo é alfa. Depois que simplifica um pouco mais. Eu estava olhando a minha solução final aqui. Eu estava achando ela mais simples que a minha, justamente porque os alfas acabam cancelando um pouco aqui dentro. Tá? Então, é tudo alfa. Muito bem. Então, deixa eu fazer mais um comentário dessa questão, então, enquanto vocês pensam um pouco aí. O que nós estamos resolvendo aqui? Né? A gente partiu dessa equação d2φ dx2, o potencial é menos alfa delta de x φ igual a E vezes φ. Então, a gente resolve essa equação. Então, essa equação a menos do ponto x igual a zero representa uma partícula livre, mas a gente tem que impor condições de contorno. Né? A gente quer resolver essa equação com energias negativas, a gente quer um estado que prenda a partícula, né? Um estado ligado. Então, a gente está supondo que E é negativo. E, então, a gente tem soluções para x menor que zero, para x maior do que zero, e a gente tem que casar essas soluções na origem. A gente casa a continuidade da função de onda, e a função delta tem uma descontinuidade que tem a ver com a função delta. Então, só lembrando aqui, da onde que vem essa descontinuidade. Então, para a gente descobrir isso, a gente integra a equação num pequeno intervalinho em volta da origem, em x. Certo? Integra tudo em x. E a gente descobre, então, o seguinte, né? Isso aqui é uma integral de uma derivada. Então, o resultado é a derivada primeira, calculada entre menos epsilon e epsilon. Então, é a derivada de um lado e de outro da barreira, quando a gente fizer o limite epsilon igual a zero. A função delta, ela mata a integral, então fica com φ calculado em zero. E do lado de cá, a energia é constante, a função de onda é constante, então eu posso aproximar essa integral por φ calculado em zero, vezes o tamanho do intervalo, que é 2 epsilon. Então, quando o epsilon vai a zero, esse cara aqui todo vai a zero, e eu descubro, então, que a derivada da função de onda pela direita, né, mais epsilon, quando o epsilon vai a zero positivo, menos a sua derivada pelo lado esquerdo, é igual, então vamos passar essas constantes para o lado de lá, vai ficar menos 2m alfa sobre H2 φ de zero. Então, a gente descobre aqui qual é a relação que existe entre a derivada da função de onda de um lado e de outro da barreira. E com isso, a gente acaba, então, resolvendo o problema. Continuidade da função e descontinuidade da derivada. Muito bem. Tem um outro jeito. Então, o que a gente fez aqui? A gente calcula essa função de onda e depois vai transformar de Fourier para achar o φ de t. Então, um dos problemas aqui, não sei se é o problema 4, eu acho, ele fala o seguinte, olha, faça a transformada de Fourier diretamente na equação de Schrödinger. Então, pega a equação, vou integrar
d2φ dx2. Então, eu vou multiplicar tudo por e aí px sobre h cortado, integrar em dx, toda a equação. Delta px, φ de x, e aí px sobre h cortado. Dx faltou a normalização, né? Tem que dividir por 2πh cortado. 2πh cortado igual a e integral φ de x e πx sobre h cortado dx raiz de 2π sobre h cortado. Tá. Então, o que a gente obtém com isso? Ora, esse cara aqui, ó, é o próprio φ de p, certo? Φ de p é a integral de φ de x, né? Foi o que a gente fez aqui. Φ de x com a exponencial 1 sobre raiz de 2πh cortado, isso é φ barra de p. Então, esse cara aqui é E. Deixa eu pegar uma outra cor. Isso aqui é o φ barra de P. Essa integral que tem a delta também é fácil de resolver. Então, fica o menos alfa. Então, a delta simplesmente calcula todo mundo em x igual a zero. Então, a exponencial em x igual a zero dá 1, φ de zero, raiz de 2πh cortado. O passo mais chato é calcular essa integral aqui. Certo? Então, vamos chamar isso aqui de J e vamos calcular ela numa próxima transparência aqui. Então, a gente quer calcular isso aqui, ó, menos H2 sobre 2m, 1 sobre raiz 2πh cortado, integral, derivada segunda, com a exponencial e com a função de onda. A função está aqui, dx. Certo? Então, o truque aqui é fazer essa integral por partes. Então, esse integrando, eu vou escrever como d dx de dφ dx e aí px sobre h cortado, menos... Então, a derivada desse termo dá o que eu quero, eu tenho que subtrair a derivada desse. Né? Então, a derivada desse aqui, que é IP sobre H cortado, e aí PX sobre H cortado, dφ dx. Tá? Então, a derivada, né, integro por partes, fica a derivada d dx desse produto, menos esse vezes a derivada do outro. Então, agora eu vou fazer uma hipótese que eu vou justificar depois, que essa integral então vai de menos a mais infinito. Então, isso aqui vai ficar... Esse cara, então, calcular... Então, vamos completar aqui, ó. Fazer... Então, isso aqui vai ficar menos H2 sobre 2m. 2πh cortado. Então, fica esse termo. Então, quando eu integro a derivada... vai dar esse cara aqui calculado de menos infinito a mais infinito. Então, eu integrei já, então a derivada sumiu. E eu fico a integral desse outro cara que sobrou aqui. Então, só troquei esse miolinho por uma derivada. Então, eu já tirei a derivada da integral e sobra a integral do termo que sobrou, a integral por partes. Então, muito bem. Eu vou supor que esse termo calculado de menos a mais infinito vai a zero. Tá? Que a derivada de φ dx vai a zero no menos e no mais infinito. Então, esse termo não contribui. E eu fico, então, com uma integral só, que é menos com menos a mais. Então, tenho I, P, H2, tenho 2M, tem esse H cortado aqui. Integral de dφ dx e aí px sobre H cortado, dx. Então, eu integrei uma vez por partes, né? O termo de superfície que a gente chama vai para zero, e eu troco a derivada que estava aqui, vai para o outro lado e troco um sinal. Muito bem, e agora o que eu faço? Eu faço mais uma integral por partes. Tá? Então, agora eu vou integrar isso aqui de novo, e eu vou escrever, então, então sobrou IP, um dos H cortados cancelou,
sobre 2m. Então, integral do quê? Então, vai ficar d de x de φ vezes a exponencial menos, agora, φ. Então, quando eu derivar o primeiro termo, dá o que eu quero. Então, eu tenho que subtrair φ vezes a derivada do segundo. Então, cai um outro i e sobre h cortado exponencial. Certo? E integral de dx. Então, o que acontece? A integral da derivada, novamente, é o próprio termo do menos e no mais infinito. Eu vou supor que a função de onda vai a zero também no infinito. Então, esse termo aqui acaba não contribuindo. E eu sobro com a integral do termo restante. Então, olha só, eu tenho i com menos i dá mais 1. Então, fica p, h cortado sobre 2m, i com menos i deu 1. O h cortado tem um outro p, tem um outro h cortado embaixo, que vai matar esse daqui. E sobra a integral de φ e aí px sobre h cortado dx. E tem a raiz, né? 2πh cortado, que eu estou esquecendo em todo lugar. Deixa eu voltar a raiz aqui, que eu esqueci de colocar. Ela se mantém, vai se manter aqui. Então, esse cara que sobrou aqui é o φ de p de novo. Certo? Então, o resultado dessa integral por partes, o que deu? Deu P2 sobre 2m vezes a φ de P. Φ barra de P, que nós estamos chamando. Tá, então, voltando lá para trás, então, essa integral que nós fizemos, então, ela dá P2 sobre 2m φ barra de P. O próximo termo dá menos alfa φ de zero sobre 2πh cortado. Então, vai ficar aqui menos alfa φ de zero raiz de 2πh cortado, igual ao último termo, que era E vezes φ barra de P. Então, eu resolvo o φ barra de P direto daqui. Ó. Passa esse cara para o lado de lá, eu vou ter φ barra de P, que multiplica P2 sobre 2m menos E, igual, passa esse para o outro lado. Isso aqui é tudo uma constante, portanto, o φ barra de P é essa constante dividido por P2 sobre 2m menos E. Então, a gente lembra que o E é negativo, certo? E é negativo. Então, esse cara aqui, esse denominador nunca se anula e ele tem novamente a forma daquela lorentziana que a gente descobriu fazendo a transformada de Fourier diretamente. Esse menos E, a gente pode escrever como mais módulo de E, né? Trocando o E por menos módulo de E, e a gente também recupera aquela mesma forma que a gente tinha antes. Então, é uma outra maneira de obter a transformada de Fourier, transformar diretamente a própria equação. Então, isso aqui seria a equação de Schrödinger para a função delta na representação de momentos. Tudo bem? Sim. Olha, questão 5, tá? Vamos lá, deixa eu ver qual que é a 5. Ah, tá, das duas deltas, né? Deixa eu só... deixa eu mostrar ela aqui para a gente poder ver juntos.
aqui. Então, vamos ver, questão 5. Então, tá, você tem... então, são duas deltas atrativas, né? Uma em x igual a 0, uma em x igual a L, e quer que você calcule os estados estacionários dessa partícula, substituindo ρ por menos H2 sobre 2m. Tá, então, mostrar que as energias possíveis são dadas por essa equação transcendental. Tá, vamos lá, então. Deixa eu voltar lá. Então, tá, deixa eu copiar o potencial aqui. V de x é menos alfa, delta de x. A intensidade é a mesma, menos alfa, x menos 0. Então, aqui a gente tem então, uma delta aqui na origem, uma delta aqui, e ele quer que a gente resolva a equação de Schrödinger e encontre estados com energia negativa, e ele pede para a gente escrever a energia dessa forma aqui, menos H2 ρ2 sobre 2m. Tá. Então, qual que é a ideia aqui? Né? Eu tenho 3 regiões do espaço agora, x menor que 0, x aqui vale L, x entre 0 e L, e x maior do que L. Então, a função de onda nessas regiões, como que deve ser a cara delas, né? Então, para x menor que 0, então, a energia é negativa, então a função de onda tem que cair exponencialmente, né, nas regiões proibidas. Então, para x menor que 0, ela tem que ter uma forma do tipo E a menos kx, uma coisa assim, menor que 0. Deixa eu escrever a equação completa aqui embaixo, né? Menos H2 sobre 2m, d2φ dx2, mais o V, que é aquele lá de cima, igual a E vezes φ. E esse E nós estamos escrevendo dessa forma, então eu já vou substituir aqui, menos H2 ρ2 sobre 2m φ. Então, olha só, na região x negativo, o potencial é 0, não tem nada lá, e a minha equação fica isso igual a isso. Certo? Então, a solução deve ser dessa forma. Então, vamos escrever aqui só para... Então, para x negativo, a equação vai ficar d2φ dx2, tá? Então, estou matando o H2 sobre 2m dos dois lados, igual a ρ2 vezes φ. Então, a solução é E a mais ou menos e sem I. E a mais ou menos ρ vezes x. Né? Porque eu derivo duas vezes, eu tenho que obter ρ2 vezes x. Então, como a gente quer que a coisa vá a zero no infinito, então, para x menor do que 0, eu tenho que escolher aqui, e a ρ vezes x. Tá? Porque quando x ficar negativo, isso aqui vai a 0. Para x entre 0 e L, a equação também é dessa forma, certo? Não tem potencial também aqui, só que aqui dentro, como eu estou restrito entre 0 e L, eu posso combinar as duas soluções. Porque eu não vou fazer ρ indo para infinito ou menos infinito entre 0 e L. E para x maior do que L, aí sim, eu só posso ter a solução negativa. Então, eu tenho esses 4 parâmetros, eu tenho que impor continuidade da função em x igual a 0, continuidade em x igual a L e as descontinuidades apropriadas das derivadas. Certo? Então, as equações de continuidade são fáceis. Em x igual a 0, eu vou ter A igual a B mais C. Em x igual a L, eu vou ter que B
e elevado a ρl mais c e a menos ρl tem que ser igual a d e a menos ρl. A questão são as equações de descontinuidade, né? Então, vamos achá-las aqui. Então, é o mesmo truque de antes, eu vou fazer menos H2 sobre 2m d2φ dx2. Eu vou integrar isso aqui em torno de zero e depois em torno de L. Tá? Vou primeiro integrar em torno de zero. Então, vou ter menos alfa delta de x φ de x dx alfa delta de x menos L φ dx, isso igual a E integral de φ dx. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter a derivada primeira, então calculada, vou escrever assim, filinha, calculada em mais epsilon, menos a derivada primeira calculada em menos epsilon. Integral da derivada segunda da derivada primeira. Aqui a delta vai matar a integral e vai ficar φ de zero. Essa integral vai dar zero, porque eu estou integrando a delta no intervalo que não contém a delta. A delta está em L, eu estou integrando na vizinhança de zero. Então, essa daqui não contribui. E a última integral dá zero também, porque φ é contínua, o intervalo vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, se eu fizesse isso aqui em torno de L, em vez de fazer a integração em torno de zero, né, em L menos epsilon, L mais epsilon, eu inverteria. Né? Essa delta daria zero, porque eu estaria integrando uma região próxima de L, enquanto que essa daria uma contribuição finita. Então, se eu fizer essa mesma conta integrando em torno de L, uma pequena vizinhança em torno de x igual a L, eu vou ter isso aqui. Ó. Vou escrever assim, φ mais L, só para lembrar que a gente está calculando em L, um pouquinho para lá e um pouquinho para cá, vai dar φ0 de L, certo? Eu vou pegar isso aqui, que vai calcular o φ de x em x igual a L. Isso igual a zero. Então, eu tenho essas descontinuidades dadas por essas equações. Então, o truque aqui é você derivar aquelas expressões, usar essas duas condições, mais as equações de continuidade e resolver para A, B, C, D. Tá, e aí deve chegar naquela condição que ele pede, né? Deixa eu voltar lá na... Tá aqui. Que a gente mostre que aquelas equações só vão ter solução quando isso aqui for satisfeito. Aí tem que mexer um pouco nas equações para ver. Se vocês tentarem e não conseguirem, a gente pode fazer numa outra hora. Tá mais ou menos ok, Leonardo? Deu para pegar a ideia? Isso, sempre que tem a função delta, ele tem que fazer esse truque, né? Porque quando tem uma descontinuidade, né, um lugar onde o potencial vai para infinito, vai ter uma descontinuidade na derivada da função de onda. E a derivada só é contínua quando o potencial é finito. Então, sempre que tem uma função delta, se integra ali numa pequena vizinhança e extrai qual que é a descontinuidade. Aí só jogar aqui, em vez de filhinha mais ser igual a filhinha menos, a diferença delas vai ter um adicional ali que tem a ver com essa descontinuidade. Que é esse cara aqui que a gente vê na função de onda, né? Aqui. A função dela é contínua em cada parte, mas aqui ela tem um bico. Né? A derivada de um lado não é igual à derivada do outro. E o quanto elas diferem justamente vem dessa integraçãozinha que a gente faz da vizinhança da delta.
certo? Então tá, gente, vamos fazer o seguinte, vamos, deixa eu só